Irmãos amados, vamos aqui ler o versículo 26 hoje, no capítulo 10 do Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu o apóstolo João. Então, versículo 26. E Jesus vai dizer aqui no versículo 26: Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Esse mas, ele está contrastando com o que ele falou logo anterior. Ele fala: as obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, né? Mas, né, vocês não creem, né? Então, Jesus está dizendo que ele faz coisas em nome de Deus, né? Ele faz as coisas em nome do Pai, né? E essas coisas falam por ele mesmo. Como a gente viu, havia profecias que diziam o tipo de milagre que o Messias havia de fazer. Então, esses tipos de milagre que o Messias havia de fazer já foram prescritos no Antigo Testamento, muitos deles estão lá no livro de Isaías. E Jesus, ele fala que essas obras que ele realiza em nome do Pai, ou seja, para dizer que ele é o Filho de Deus, falam por ele mesmo. Mas aí ele acrescenta: mas vocês não creem, né? Mas vocês não creem. Aqui, a gente está falando sobre incredulidade, né? Porque todo esse texto vai falar sobre a incredulidade. Quando ele fala vocês não creem, ele está falando: ou vocês não creem em mim, em Jesus, ou vocês não creem nas escrituras do Antigo Testamento, né? Que no final das contas dá na mesma, né? Porque quem crê nas escrituras do Antigo Testamento crê em Jesus, porque tudo aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. E esse não creem, ele está dizendo que eles não só não criam nas profecias do Antigo Testamento, na Sagrada Escritura da Antiga Aliança, não acreditavam nele, no que o próprio Cristo dizia, porque o que Cristo dizia tinha força de Escritura, obviamente, e eles não criam também nos próprios milagres que Jesus fazia, né? Eles insistiam em dizer que os milagres que Jesus fazia eram manipulados, né? E eles insistiam de diversas maneiras. A gente até viu, né, no caso da cura do cego, que eles trouxeram testemunhas para pedir, para explicar, ou seja, para descaracterizar o milagre de Jesus. Porque uma das provas de que o Messias viria é que ele curaria os cegos. Ele faria os cegos ver, né? Então, eles tinham que descaracterizar esse milagre para tentar descaracterizar a sua messianidade, né? E por fim, ele vai dizer que eles não criam porque eles não são ovelhas. Porque eles não são ovelhas. E aí Jesus, ele vai explicar mais uma das razões da incredulidade. A gente viu várias razões da incredulidade. Uma das razões da incredulidade que a gente viu é que uma das características dessas pessoas, né, é que elas faziam perguntas sem fundamento e afirmações sem fundamento para tentar tirar Jesus do foco, né, como a gente viu no versículo 24. E aí a gente pode entender no plano horizontal a razão da incredulidade deles. A razão da incredulidade deles é que eles não deixavam a verdade chegar ao seu coração. Eles deixavam o orgulho falar mais alto do que o que eles estavam vendo, do que eles estavam ouvindo. E nós fomos alertados ali para a gente não deixar isso acontecer com as nossas vidas, não deixar o orgulho ser maior no nosso coração do que o que Deus está fazendo e o que Deus está dizendo, né?
Mas aqui ele vai dizer que tem uma outra coisa, que a razão da incredulidade é simplesmente pelo fato deles não serem ovelhas. Então o que eles eram? Alguma besta, fera, bode, alguma outra coisa. Porque ovelha é educadinha, né? Ovelha é humilde, ovelha depende do pastor, né? E os outros animais não, né? O outro animal não fica assim perto do pastor, né? Os outros animais, eles são agressivos, né? Outros tipos de animais são agressivos, né? E isso diz respeito, o que Jesus está falando aqui é sobre a conversão. A conversão. E a gente não pode acreditar que uma pessoa não convertida venha acreditar nas palavras de Cristo. Nenhuma pessoa que não é convertida, ela vai acreditar nas palavras de Cristo. Porque se converter é crer que Jesus é o Filho de Deus, que tudo que ele falou é verdade e que toda a sua palavra é verdade. Então uma pessoa que não se transformou em ovelha pela conversão, pelo milagre da conversão, ela é incrédula. Ela é incrédula. Ela jamais vai acreditar no que Jesus faz, no que Jesus realiza. E por isso, meus irmãos, muitas vezes é importante. A gente estava falando sobre isso aqui, né? Sobre essa cartilha aqui, né? Que estão distribuindo nas empresas aí. E muitas vezes o problema é que a igreja parou de evangelizar, né? A igreja parou de evangelizar. A igreja parou de falar sobre Jesus. E a igreja começou a querer convencer o mundo pelo que ela faz, pelo que ela é, a igreja. Mas quem converte é Jesus. O que nos converte é o que Jesus fez. Por isso que é importante, quando a gente pensar em fazer a obra de Deus, é que Cristo esteja no centro dessa obra. É que Cristo esteja no centro dessa obra de Deus. Porque se Cristo não estiver no centro, outras coisas vão estar no centro. E é isso que tudo que o diabo quer fazer. Ele quer colocar outras coisas para que se desvie o foco de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Então, o mundo, muitas vezes, ele para de ser evangelizado quando a igreja para de falar sobre Jesus e começa a falar sobre como a igreja é boa, como a igreja faz obras maravilhosas, como a igreja a luz do mundo é Cristo, a luz, o sal da terra é Cristo. Nós apenas refletimos isso que Cristo nos dá. E o que Cristo nos dá não faz de nós nada de especial. Nós somos vasos na mão do oleiro. Ele faz o que quiser com as nossas vidas. Glória a Deus. E quem tem que ser pregado é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E o poder da nossa pregação também não está em nós. Está no poder do Espírito Santo de convencer. Porque se o Espírito Santo de Deus não convencer, nada pode acontecer. Nada vai acontecer. Deus planeja a obra. Cristo realiza a obra. O Espírito Santo convence desta obra. E a gente tem que sempre se lembrar dessa verdade para a gente não desviar do foco. Não desviar do foco. E Jesus ele vai dizer que a razão daquelas pessoas não crerem é porque eles não eram ovelhas. Eles não eram ovelhas. Então, meus irmãos, no plano horizontal, a gente tem que pregar o Evangelho para toda criatura. E no plano vertical, Deus faz a obra acontecer. Ele elege os seus filhos e os convence. Então a gente tem que caminhar firme. Temos que caminhar firme. E falar de Jesus. E falar de Jesus, e falar de Jesus, e falar de Jesus, e falar de Jesus, e não ter vergonha de falar sobre Cristo, para a gente não entrar na onda de falar sobre outras coisas,
que no final das contas vai cair no problema da incredulidade, onde nada acontece, nada vai para frente. Amém? Amém. Deus abençoe a nossa vida. Amém? Amém. Amém. Vai lá, pessoal.